E aí, galera, beleza? Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre os polígonos. Se você ainda não é inscrito no canal Resolve, se inscreva. Dessa forma, você ficará por dentro de todas as nossas novidades. Então, vem comigo, vamos ver como isso funciona. Nós temos aqui, pessoal, o exemplo de 4 figuras, né? Algumas formas geométricas aqui. Então, o que acontece? Uma forma geométrica será considerada um polígono quando seu contorno for constituído apenas por segmentos de reta. Segmentos de reta que não se cruzam e têm apenas um ponto em comum, as extremidades, né? Quando a gente analisar os segmentos de reta 2 a 2, o que eles vão ter em comum é apenas um ponto, as extremidades. Fica fácil observar que no primeiro exemplo, o retângulo, todo o seu contorno é constituído apenas por segmentos de reta. Então, nesse caso, o retângulo realmente representa um polígono. No caso do hexágono, acontece a mesma coisa. Todo o seu contorno, toda a sua extensão aí do seu perímetro é formada apenas por segmentos de reta. E esses segmentos de reta garantem que essa forma geométrica é um polígono também. Já no exemplo número 3 e no exemplo número 4, essas figuras trazem em seu contorno um contorno com um formato curvo, né? Com formato de curva. Isso caracteriza essas figuras como figuras que não são polígonos, ok? Apesar aqui da figura número 4 possuir alguns segmentos de reta, a gente percebe que a parte superior dela é arredondada. Então, isso já é suficiente para descaracterizar essa figura como um polígono, ok? Levando em consideração a figura número 1, essa do retângulo, nós podemos identificar aqui os lados. Vamos marcar primeiro os vértices A, B, C e D. Dessa forma, levando em consideração a figura número 1, podemos relacionar os lados dessa figura de acordo com os segmentos de reta, né? Essa parte aqui na vertical é o lado referente ao segmento AB, a parte de baixo é representada pelo segmento BC, essa outra parte lateral, segmento CD, e a parte lá de cima, o segmento AD. Com relação aos vértices, os vértices são representados por essas extremidades aqui do polígono, né? Nós temos 4 vértices, A, B, C e D. Quanto aos ângulos internos de um polígono, a gente, no caso aqui do retângulo, né? São 4 ângulos retos. Eu vou representar aqui os 4 ângulos retos. E esses ângulos, eles podem ser nomeados da seguinte forma. Quando eu quero fazer referência a esse ângulo, por exemplo, nós podemos nomear esse ângulo como sendo o ângulo BAD. O ângulo BAD, ele faz referência justamente a esse ângulo aqui do cantinho superior, né? Observe vocês que o ângulo que a gente está fazendo referência, ele carrega esse acento circunflexo aqui. Bacana? Se nós quisermos representarmos esse ângulo superior aqui do lado direito, ele será representado pelas letras A, D, C, com acento circunflexo aqui em cima do D. Na sequência do vídeo, vamos aprender do que se trata os ângulos os ângulos externos de um polígono. Os ângulos externos de um polígono será constituído da seguinte forma. A gente escolhe um lado do polígono, né, e um lado consecutivo a ele, para poder fazer o prolongamento desse lado. Observe com atenção. Vou escolher esse lado aqui do hexágono, representado aqui pelo segmento FE. E um outro lado consecutivo a ele. Então, vou escolher FE e vou escolher AF. O AF, eu vou realizar o prolongamento dele. E no prolongamento do segmento AF, eu escolho um ponto qualquer. Por exemplo, um ponto P. Formamos aqui, então, com o prolongamento de AF e o lado FE,
um ângulo externo ao hexágono. No caso, podemos nomear esse ângulo de ângulo PFE. É um ângulo externo a esse hexágono, né? Vamos escolher um outro ângulo externo a esse mesmo hexágono, levando em consideração agora os lados AB e BC. Vou prolongar o lado BC e escolher um ponto qualquer nesse prolongamento. Vou escolher um ponto J. Ponto J. O ângulo externo formado nesse caso, ele pode ser nomeado por ABJ. ABJ. Muito bem. No que diz respeito às diagonais de um polígono, as diagonais de um polígono, elas são constituídas por segmentos de reta que ligam um vértice ao outro. Porém, esses vértices envolvidos, eles não podem ser consecutivos. Levando em consideração aqui esse pentágono e o vértice A, nós temos dois vértices consecutivos a A, o vértice B e o vértice E. Esses eu não posso levar em consideração quando eu analiso o A, não, né? Então, os outros que restam para mim, quando eu crio um segmento de reta que liga dois vértices, eu tenho aqui uma diagonal, né? Nós temos aqui uma diagonal formada pelo segmento AC e nós temos aqui outra diagonal formada pelo segmento AD. Ok. Nesse sentido, acontece a mesma coisa com os outros vértices. Porém, é muito válido tomar cuidado com a seguinte situação. Nós temos aqui a diagonal representada pelo segmento AC. O segmento AC, ele representa uma diagonal, é verdade. Mas essa diagonal representada por AC é a mesma diagonal representada por CA. Nesse caso, como AC é igual a CA, temos nessa situação isso tudo representando uma única diagonal. No mesmo sentido, AD e DA, AD e DA é a mesma coisa. Isso tudo junto representa mais uma diagonal. Vamos passar para os próximos vértices. BE é uma diagonal. BE é a mesma coisa que EB. E isso tudo representa outra diagonal. Podemos registrar a próxima diagonal BD, BD e DB, que é a mesma coisa, né? BD e DB representa outra diagonal. E a última diagonal que está faltando ser registrada é a diagonal diagonal CE, que é a mesma coisa que a diagonal EC, representando aqui a última diagonal. Nesse caso, percebemos que o pentágono possui, ao mesmo tempo, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Ok? Na sequência do vídeo, vamos aprender sobre a classificação dos polígonos. Vamos lá? Temos agora a seguinte situação: vários polígonos em nossas mãos, aonde temos que classificá-los. Vamos observar como funciona. Nós temos aqui um quadrado. E nesse quadrado, eu quero que você observe a seguinte situação. De qualquer forma que eu quiser desenhar uma reta, um segmento de reta nesse quadrado, em qualquer sentido que seja, eu consigo no máximo tocar esse quadrado em dois pontos, né? Se eu fizer, por exemplo, um segmento de reta aqui na vertical, observem vocês que eu vou conseguir tocar esse quadrado em apenas dois de seus lados. Se for em outro sentido, na horizontal, esse segmento de reta vai tocar ao mesmo tempo, no máximo, em dois lados
desse quadrado. Na diagonal, acontece a mesma coisa. Se a gente traçar mais uma reta aqui na diagonal, fica fácil perceber que, no máximo, essa reta vai tocar no quadrado em 2 pontos. Essa característica define esse polígono como um polígono convexo. Os polígonos convexos têm essa característica. Sempre é possível traçar uma reta, um segmento de reta que toca no máximo em 2 pontos ao mesmo tempo. No próximo desenho aqui, nós temos um polígono, né, formado apenas por segmentos de reta também, um triângulo, e acontece a mesma coisa. A gente pode desenhar um segmento de reta na horizontal. Nós observamos que esse segmento de reta tocou o triângulo em apenas 2 pontos. Seja na horizontal, seja na vertical, eu consigo, no máximo, tocar esse polígono em 2 pontos ao mesmo tempo. Por esse motivo, nós vamos classificar esse polígono como um polígono convexo. Muito bem. Por outro lado, nós temos aqui mais 2 polígonos, né? E aqui fica fácil perceber que é possível desenhar um segmento de reta que toca em mais de 2 lados ao mesmo tempo. Se a gente quiser, é possível fazer um segmento de reta aqui na diagonal que vai tocar em 1, 2, 3, 4 segmentos, 4 pontos do polígono ao mesmo tempo, né? Com um teste simples, a gente percebe que isso acontece. É possível desenhar outras retas que vai permitir que isso aconteça também. Por esse motivo, esse polígono ele será classificado como não convexo. O polígono que é classificado como não convexo, ele pode receber outra nomenclatura também. Ele pode ser chamado de um polígono côncavo. Não convexo ou côncavo. Certo? Aqui acontece a mesma coisa, né? Se a gente analisar essa parte de baixo, na horizontal, toca em apenas 2 pontos, né? Mas a gente não pode levar só isso em conta, a gente precisa observar se é possível, caso seja do nosso interesse, traçar um segmento de reta que toque em mais de 2 de seus lados. E isso acontece aqui nessa parte superior, né? Se a gente fizer aqui um segmento de reta, observe que ao mesmo tempo o polígono vai tocar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 de seus lados ao mesmo tempo. Por esse motivo, esse polígono ele é classificado como não convexo ou côncavo. Muito bem. Na sequência do vídeo, vamos aprender a deduzir a fórmula que permite a contabilizar todas as diagonais que um polígono possui. Vamos lá? Vamos agora deduzir uma fórmula que permite que a gente contabilize todas as diagonais que um polígono possui. O polígono em questão que nós vamos trabalhar como exemplo será o pentágono, uma vez que no decorrer da aula nós já vimos que ele possui 5 diagonais. Antes de mexer aqui, eu quero combinar com vocês o seguinte. Vamos considerar que N representa o número de lados que o polígono trabalhado possui. No caso do pentágono, o pentágono ele possui 5 lados e, ao mesmo tempo, ele possui 5 vértices, né? A, B, C, D e E. Percebemos que o número de lados na figura é igual ao número de vértices também. Ou seja, a variável N vai representar aqui para a gente o número de lados e o número de vértices que o polígono em questão possui, né? Nesse caso, vamos levar em consideração, a princípio, as diagonais que partem de um único vértice.
Partindo do vértice A, por exemplo, temos a diagonal AC e a diagonal AD. Percebam vocês que por vértice acontece a seguinte situação. Em um pentágono, que possui 5 lados, logicamente, nós percebemos que de um único vértice parte 2 diagonais. Com relação ao número de lados, o número de diagonais que parte por vértice é 3 unidades menor, né? O pentágono possui 5 lados, partindo de um único vértice, no caso do pentágono, partiu 2 diagonais, ou seja, 3 unidades a menos com relação ao número de lados. Então, nós vamos fazer esse registro aqui em cima. O número n de lados menos 3 unidades, ele representa a quantidade de diagonais que temos por vértice. Muito bem. Temos essa relação aqui, ó. O número n de lados menos 3 unidades representa a quantidade de diagonais que temos por vértice. Nesse sentido, muitas vezes o aluno fica tentado em fazer o seguinte: ah, professor, aí ficou fácil. Para a gente descobrir quantas diagonais vai acontecer dentro desse pentágono, basta multiplicar, né, pelo número de vértices. Se está partindo 2 diagonais por vértice e essa figura possui 5 vértices, 5 vezes 2, 10. Esse polígono possui 10 diagonais. O aluno pensa assim. Porém, a gente percebe que ele encontrou um resultado que, na realidade, ele é dobrado. É por causa daquela comparação que a gente fez no decorrer da aula, né? A gente precisa lembrar que a diagonal AC, ela representa a mesma coisa que a diagonal CA. E isso vai acontecer em todas elas, ou seja, a gente vai contabilizar de uma forma dobrada se a gente assumir esse raciocínio que esse aluno teve. Nesse caso, então, para corrigir essa resposta, como que a gente vai fazer? A gente vai até começar a pensar igual ele, né? Nós vamos pegar o número de lados, né, que o polígono possui e multiplicar pela quantidade de diagonais que ele apresenta por vértice. Porém, quando a gente faz apenas isso, a gente percebeu que a gente contabilizou tudo dobrado. E para a gente corrigir essa resposta, basta dividir por 2, né? Um exemplo disso muito simples, a gente pode levar em conta, por exemplo, uma pessoa que, na hora de contabilizar esses pincéis, conta da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na realidade, ele contabilizou dobrado. Para corrigir essa resposta, basta dividir por 2. Foi exatamente o que nós fizemos aqui, né? O resultado 6 que a pessoa encontrou aqui, dividiu por 2 e encontrou o resultado correto. Sendo assim, nós temos aqui, de uma forma muito prática, uma ferramenta poderosa, né? Que nos permite contabilizar a quantidade de diagonais que um polígono possui. Para tirar a prova, a gente pode fazer o exemplo do pentágono agora sem desenhar, né? Levando em consideração essa ferramenta que nós encontramos, o n representa o número de lados, não é mesmo? Então, o pentágono possui 5 lados. Vamos fazer n valendo 5. Teremos 5 que multiplica 5 menos 3. Isso tudo dividido por 2. Observamos que esse parênteses, na realidade, ele está valendo 2, né? 5 menos 3, 2. Temos, então, 5 vezes 2, 10. Isso tudo dividido por 2. 10 dividido por 2 igual a 5. 5 o quê? 5 diagonais
5 diagonais que o pentágono possui. Muito bem. Dessa forma, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. É um grande prazer recebê-los aqui. Até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu no canal, não se esqueça. Curte aí, se inscreva. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Fui.